Eu vi uma vez numa palestra uma pessoa falando: o namoro é feito para terminar. E de fato, namoro é Também feito para acredito terminar, nisso. né? Até o noivado é feito para terminar, Sim, não é só o casamento que sim, não. sim, exatamente. Então, vai fundo, vai conhecer essa pessoa que tu quer se relacionar, né? Entende bem como são as relações dela, o histórico dela social, né? É como uma investigação mesmo, porque a gente precisa se capacitar em tanta coisa, por que não em relacionamento afetivo a gente não se capacita para entender Sim. qual o tipo de relacionamento que eu quero? Né, o que é que eu quero numa relação? O que é que me faz bem numa relação? O que é que uma pessoa precisa ter? Que eu quero que uma pessoa que, né, faça parte da minha vida tenha? Quais são Sim. as características? Exato, É porque você vai viver importante a vida inteira com aquela pessoa. compartilhar a tua vida, Não né? é? Você tem Formar que uma saber família com aquela isso. pessoa, Você tem ter que saber filhos. muito bem o que você quer e o que não quer, né? O que é que você aceita e o que você não aceita. Isso. Mas isso parte da premissa da pessoa saber muito bem quem é, né? E muitas vezes é por essa falta de autoconhecimento que muitas vítimas acabam se relacionando com pessoas assim, Sim. né? E é interessante que você falou aí, porque muitas pessoas, elas vão num relacionamento por carência, né? Elas embarcam num relacionamento apostam todas as suas fichas num relacionamento por pura carência, por não conseguir ficar sozinha. E é tão importante você entender de solitude. O que é solitude, né? Você gostar da sua companhia. Você estar satisfeito e feliz sendo você e indo para lugares somente com a tua companhia. E é tão bom desfrutar disso antes de ter uma pessoa para compartilhar a vida, Sim. né? E muitas vezes não conseguem, né? Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas. E aí elas vão Elas e na embarcam de um primeira pessoa relacionamento para que outro. escolhem ela, né? Porque muitas pessoas não escolhem, elas são escolhidas. E as pessoas, né, que têm transtorno, geralmente, elas são muito estratégicas. Elas sabem, elas vão. Tem um dado que o TPAS, e alguns autores falam, que ele teve uma mãe, que geralmente, como existe o componente genético, então geralmente é de primeiro grau, uma pessoa que tem transtorno, então ou é pai ou é mãe, ou é avô ou Sim. é avó. Né, de genética. Então, Verdade. já vem esse transtorno já vem aí de algum desses. Caraca. Então, provavelmente teve um abuso, né, de algum cuidador, que ele vai passar adiante. E aí não é que é uma coisa certa, né? Mas isso tem em vários casos, né? Isso é comum de acontecer. Ou abuso, ou então falta de cuidado mesmo. Que eu até esqueci, mas é como se fosse uma negligência com cuidado com essa criança, entendeu? Entendi. Então, se digamos que a mãe tenha, e aí ela foi negligente com cuidado com essa criança tem, né, se transformou, se transformou Transtorno. não, mas tem um transtorno, Sim. e aí vamos dizer que teve uma mãe ruim e vai atrás de uma mãe boa, ou seja, vai se relacionar com a mulher que tem umas características de uma mãe boa, uma pessoa passiva, tranquila. E é interessante isso, né? Como ele vai estrategicamente Busca procurar aquele vazio que ele tem, de alguma ser coisa assim. cuidado Sim. por uma mãe boa. Mas aí vai ser no papel de uma mulher, de uma esposa, de uma namorada. Meu Isso pode Deus. acontecer, tá? Isso não é Geralmente dizem que essa pessoa, o transtorno é genético também, mas pode também ser desenvolvido, né? Em uma infância, muitas isso. vezes, como você já falou, negligente, ou em algum momento, o narcisista, por exemplo, geralmente não, mas acontece dele ter enfrentado alguma coisa na infância que foi muito constrangedor para ele, e aí ele agora, desde criança, começa a vestir uma máscara, e essa criança começa a mentir muito, né? E ela começa a se esconder das verdades porque ela não quer mais ter contato com aquela vergonha. E aí essa criança cresce fantasiosamente, ela cria, né, um personagem, porque querendo ou não, o narcisista é um personagem, né? É uma pessoa que se impõe na sociedade de uma maneira que ela não é. Sim. E aí ela acaba sempre fugindo daquela vergonha de lá da infância, né? E aí ela começa a buscar relacionamentos que aprovem, né? Ela, Que o enfim. relacionamento leve a ter status, né? Ou, né, de beleza, ou de poder, ou de financeiro. E aí, também, mais uma vez, a estratégia, né? Mais uma vez. Então, literalmente, é uma
busca para sugar Para ter status. para aquela pessoa. É como se fosse alimentar aquela fantasia, né, que você fala, que você acabou de falar. E alguns autores chamam de máscara que a pessoa que tem transtorno personalidade narcisista tem uma máscara de sanidade. Então, muitas pessoas não identificam esse transtorno porque essa pessoa, ela tem uma máscara De uma pessoa de boa, uma pessoa maravilhosa, de um coração tão que ela bom. ajuda, né? Às vezes é da igreja, porque tem muita gente assim dentro da igreja, E né? aí, a igreja é só uma dimensão, né? Mas, assim, existe em qualquer ambiente. Qualquer ambiente, né? Mas acredito que eles buscam esses lugares porque fortalece a máscara, né? Sim. Seja igreja, seja ações sociais, se envolvem, né? Com ações sociais, tudo Sim. isso, porque isso para a sociedade é bom, isso transmite que é uma pessoa boa. De um Então, coração bom. então estrategicamente eles também buscam esses ambientes, né? E, Sim. enfim, Podem buscar, né? Podem buscar, sim. podem buscar, né? Então, geralmente esses relacionamentos, Marcela, eles são muito intensos e isso é uma forma do abusador prender a pessoa naquela relação. No caso do transtorno de personalidade narcisista, a intensidade vem no início. E aí, se você for falar com pessoas que se relacionam, né, com pessoas de transtorno de personalidade narcisista, vão dizer, não, no começo existia uma sedução, existia uma conquista, existia uma busca por essa conquista, uma atenção exacerbada, que a pessoa que é conquistada se sente no centro daquela atenção. E no decorrer do tempo, aí aquela atenção deixa de existir. Começa a ficar mais negligente. Começa a ficar mais negligente. Começam a vir não mais os elogios que vinham no início. E aí podem vir críticas, né? E podem ser aquela questão se eu tiro a força dessa pessoa, e aí em questão de crítica, de atacar a autoestima dela, eu deixo ela mais fragilizada na questão de ter um controle sobre ela, né? Que a gente... Então vai fragilizando o outro propositalmente para ficar cada vez mais dependente dele. Da pessoa. Isso é muito demoníaco, né? Misericórdia. É a questão da manipulação, né? Que é Nível que hard, pode ser né? presente, né? Misericórdia. Nessas relações abusivas, né? Meu Deus, Marcela. E essa é uma das formas, uma das estratégias deles manterem cada vez mais aquela pessoa presa a eles, né? E aí a Aquela vítima relação, vai né? cada vez achando que é ela mesmo o problema, porque acredito que dentro disso a pessoa que está sendo abusada, ela acha que muitas vezes é ela que é a tóxica, né? Porque começa... Ou que o relacionamento não vai pra frente por culpa dela. É Porque sempre um problema, né? ela recebe tantas críticas, né? É tanta ataque na autoestima dela que ela acaba acreditando, né? Ela tá vulnerável àquilo. E ela tá naquela dependência afetiva, né? Desse relacionamento. Lembra que ela acaba não nutrindo as outras relações, então ela fica muito mais fácil, né? Fica de muito, acreditar. verdade, fica muito mais frágil, né? Nesses argumentos. Tem cura para pessoas assim, no caso, para pessoas com transtornos, como é que a psicologia vê isso? Tem tratamento, tem tipos de tratar, né? E aí são vários estudos que tem em relação a isso. Só que tem um desafio para a psicologia e, enfim, para a ciência, porque o transtorno TPAS, o transtorno de personalidade antissocial mesmo, eles têm dificuldade de se vincular, de ter vínculos profundos. Os vínculos são muito superficiais. Então, um tratamento psicoterapêutico, para funcionar, ele precisa ser profundo. Ele precisa existir um vínculo para continuar. Só que o TPAS, geralmente, ele foge de vínculos profundos. Verdade. Então, como tratar, né? Como ver se esse tratamento está funcionando de fato? Como avaliar esse tratamento? É um desafio, né? É um desafio. Você já percebeu que você estava tratando uma pessoa possivelmente psicopata, narcisista? Não, mas eu já percebi que eu estava tratando pessoas que estavam se relacionando, né? Com pessoas que é mais comum. Que é o mais comum. É mais comum, porque geralmente essas pessoas não procuram ajuda, né?
E geral, se procuram é com ganho secundário, sabe? Com outras intenções, né? Eu vou, se eu não aderir a esse tratamento, eu vou perder meu relacionamento. Então, eles acabam aderindo, sabe? E é só por um tempo, já sai, né? Provavelmente, ele não vai se vincular tanto a esse tratamento. Vai sair ali com uns 3, 4 meses e olha lá, né? Já pica a mula. Uma das premissas da vida, né, Marcela, que eu vejo é a questão de você, para evoluir, você precisa reconhecer, para crescer, você precisa se arrepender, muitas vezes. E aí, dentro dessas personalidades, esses transtornos, né, existe o borderline, né, existe o narcisista, o psicopata, enfim. Se tiver outro, você pode nos dizer. Dentro dessa esfera, essas pessoas, na verdade, elas não conseguem evoluir porque elas não reconhecem que estão erradas, então, né?